E aí, povo, estamos de volta para mais um vídeo do nosso mês do Halloween. É, vocês estão me vendo aqui trajado, fiz uma maquiagem, tudo aqui de idoso mesmo, porque hoje a gente vai encarnar aqui, hoje e nos outros próximos dois vídeos, a gente vai encarnar um estilo bem clássico, bem retrô, e nada melhor do que uma maquiagem de idoso, né? Bem marcada, para poder a gente conversar sobre essas coisas clássicas. E hoje a gente vai conversar sobre um conto do Bram Stoker. Um conto desse livro aqui, ó, Contos Estranhos. Que essa edição saiu pela Nova Fronteira. E o conto que a gente vai falar se chama A Índia, ou também conhecido como A Selvagem. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, povo, a gente tá aqui todo a caráter, roupa bem assim, formal, bem centrada mesmo, camisa abotoada até o colarinho, óculos de leitura, cabelo com brilhantina, povo, não é gel, é brilhantina. As rugas que eu tentei fazer bem marcada aqui para poder ficar bem idoso mesmo. A gente tá aqui à luz de velas e bebendo aqui um bom suquinho de uva. Um brinde aí para todo mundo da alma velha, da alma antiga, da alma idosa, da alma vintage que tá curtindo esse nosso mês do Halloween. Um brinde aí. E para poder completar aqui o nosso combo de coisa antiga, coisa velha, tem que passar um perfuminho antigo, né, gente? Olha aqui. Vocês lembram desses vidrinhos bendito aqui da Avon? Pois então, esse aqui é a linha Cristal da Avon. É a linha mais antiga de perfume que a Avon tem. Isso aqui era usado por muitos senhorzinhos e senhorinhas, gente. Hoje em dia, né, quando eles eram mais jovens, né, até hoje em dia, todo mundo gostava dessa linha Cristal aqui. E esse em específico é um filhote mais recente da linha Cristal. Esse aqui é o Cristal Lavanda Light. Ele foi lançado em 2015, é bem novo. Mas o que tem a ver com esse traje antigo? Porque ele foi inspirado num dos perfumes mais antigos da história, que é o English Lavender, deixa eu ver aqui, de 1799, povo. Criado pelo perfumista James Atkinson. E a lavanda é uma das notas mais assim antigas da perfumaria. E aqui a gente tem aqui o Lavanda Light inspirado nesse classicão. Eu não tenho o classicão antigo porque ele é muito caro. Ele nem é mais comercializado aqui no Brasil, mas ele foi comercializado aqui até os anos 70, depois parou. Então eu tenho aqui um inspiradozinho dele aqui. Vamos passar a perfumar pra gente ficar com cheirinho de voo, cheirinho antigo. Cheirinho de lavanda eu adoro. Muito bom, gente. Pra gente poder entrar no clima mesmo, porque a gente vai ler a gente vai conversar aqui sobre histórias clássicas, histórias antigas, histórias que foi escrito assim até o começo do século passado, tudo coisa velha, tudo coisa antiga, e entrar nesse clima aqui, né, de histórias que contam ao redor da lareira, da fogueira, no meio do mato, esse tipo de coisa. Para começar, eu tenho que dar uma informação para vocês. A minha família, ela tem duas linhagens. A gente tem a linhagem dos meus bisavós que vieram de Portugal e também de bisavós que vieram da Itália. Então eu tenho toda esse sangue europeu aí correndo nas veias também. Então eu acho que daí que explica um pouco de eu gostar tanto de coisa antiga, coisa velha, coisa lá do tempo passado, eu não sei. E a minha família tem isso. E eu acho que eu encarnei bem aqui um senhor, assim, eu sou da família Pereira, e eu encarnei bem aqui um senhor da família Pereira, europeu, lá de Portugal, a família nobre dos Pereira,
que lê Ghost Story durante a noite, que conta história de terror ao fogo da lareira ou à luz de vela pros netinhos e tudo mais. E eu fiz aqui o meu melhor aqui, eu acho que a gente vai entrar no clima, vai ficar interessante. Agora vamos parar de falar de bobeira aqui e vamos falar do que nós veio conversar hoje, que é o conto, né? O conto então chama A Índia, também conhecido como A Selvagem, escrito pelo Bram Stoker. Quem não conhece Bram Stoker aí? Quem é leitor de terror, quem é leitor velho aí, que conhece terror há bastante tempo, deve associar muito o nome do autor à sua obra-prima maior, né? Que é então Drácula. Livro inesquecível, um dos livros favoritos da minha vida. Pera aí, gente, que o gato quer entrar. Gente, aqui, o gato entrou, o Rakan. Fala oi pro pessoal, Rakan. Deve estar me desconhecendo desse jeito aqui. Fala oi, Rakan. Então desce, vai, você não vai atrapalhar não. Olha aí. Isso. E Bram Stoker é automaticamente associado a Drácula, sua obra-prima. Mas muita gente esquece, não sabe até, que o cara já escreveu muita coisa, tanto antes de Drácula, quanto depois de Drácula, que ele teve algumas coisas publicadas póstumamente. E esse livro aqui em questão é uma publicação póstuma. Mas vamos lá primeiro com algumas informações antes da gente conversar do conto. É o seguinte... Esse conto foi publicado originalmente na revista britânica, a revista é grande, Holly Leaves, The Christmas Number of the Illustrated Sporting and Dramatic News, de 1893. Ou seja, já dá para perceber que foi uma edição de Natal. Ele veio então na tradição do Charles Dickens, do M.R. James, de publicar então Ghost Stories for Christmas. Aqui a gente não tem a figura explícita do ghost, do fantasma, mas a gente tem a faceta do insólito, do weird, do estranho, do inimaginável. Aqui é uma coisa... Vocês percebem que o conto é macabro. O gato tá miando aí, gente. Outra ilustração. Esse conto foi republicado em 1914, depois que o Bram Stoker já tinha morrido, na coletânea Dracula's Guest and Other Weird Stories, que é então essa coletânea aqui. Aqui no Brasil é a primeira vez que ela tem tradução integral, ela ficou como Contos Estranhos. Essa edição ela veio num box da Nova Fronteira que vinha com Drácula, Contos Estranhos e outras duas novelas dele que é muito interessante. Eu quero trazer vídeo aqui para o canal. Esse box ainda está à venda e ele é, se eu não, vamos ver aqui a data da publicação aqui no Brasil. Aqui no Brasil, 2018. Ele ainda está à venda e eu recomendo demais. Por mais que você tenha 1001 edições de Drácula aí na sua biblioteca particular, eu recomendo muito você comprar esse box por causa do material extra, do material inédito aqui no Brasil do Bram Stoker. Porque tem esse aqui de contos e tem esse outro volume com duas novelas do Bram Stoker. Então vale muito a pena. É um material extra, um material inédito aqui no Brasil, um material publicado acho que raríssimas vezes. Tem um contra o outro dele que já saiu aqui em edições, mas o grosso aqui mesmo nunca saiu, então recomendo muito. E é isso que a gente tem de informação. E peraí, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Esse mesmo conto que a gente vai conversar hoje também está disponível nesse livro aqui, ó. Contos de Horror do Século XIX, organizados pelo Alberto Manguel. Essa aqui é uma edição, eu acho que é da Companhia das Letras. Deixa eu ver aqui. Companhia das Letras. Ela está sendo reimpressa atualmente, aí já está em catálogo de novo, porque teve um tempo que ela estava bem difícil de ser encontrada. Mas ela já está em catálogo de novo e tem esse mesmo conto que a gente vai conversar hoje aqui. Ele está com o nome de A Selvagem. Não sei se vai focar aí, mas ele está aqui, gente. A Selvagem. Então, se você quiser ler só esse conto, tem nessa edição aqui. Mas, como eu disse, eu recomendo que vocês comprem um box que vem com essa edição aqui, com vários contos dele e outras histórias que não tinham sido traduzidas aqui para o Brasil antes. Ou tinham sim, tem uma que tinha, que eu sei que tinha, mas que estava em edição raríssima, esgotadíssima. Então compensa demais. Vamos falar então do conto. A gente tem aqui o nosso casal de protagonistas, que eles são recém-casados. E aqui, a folha de rosto do conto, aqui está chamado como A Índia, mas ele também tem o nome de A Selvagem. E esse casal, eles estão em lua de mel, recém-casados, estão curtindo a lua de mel, viajando por toda a Europa. Eles estão meio que entediados da lua de mel a dois.
Eles estão meio que, sabe, não estão se dando muito tão bem quanto esperavam que se dariam. Não tá aquele clima mais gostoso do começo da viagem. Eles estão ansiando muito que uma terceira pessoa se junte a eles para poder reavivar a viagem, para poder dar novos ares para toda aquela viagem. E acontece que eles encontram, numa viagem de trem, um americano. Detalhe, os dois são britânicos. Eles encontram um americano, um norte-americano, viajando de trem, e esse norte-americano está indo para Nuremberg, que é uma cidade, hoje em dia, bem famosa, lá da Alemanha. E na época que o conto se passa, a cidade ela não era tão famosa assim, não era tão ponto turístico, não era tão reconhecível, não era tão ponto de referência assim no meio turístico. Então ela ficava meio que plantada, largada às favas, não era uma cidade ponto, sabe? E esse cara, esse americano, fala que tá indo para lá porque ele quer conhecer a Virgem de Ferro. A Virgem de Ferro é um aparelho de tortura que realmente existe. Eu vou ver se eu coloco uma foto aqui para vocês poderem ver, que é aquele aparelho horrendo que eles usavam na Inquisição, que era tipo um caixão em pé, um sarcófago de ferro, e dentro dele tinha espinhos assim. Eles colocavam a pessoa lá dentro, fechavam a pessoa lá dentro e soltava a porta. E a porta tinha um peso muito grande. E ela vinha com tudo e fechava na pessoa e os espinhos cravavam na pessoa pelo corpo todo. Essa era a Virgem de Ferro. Acontece que esse americano quer muito ir para Nuremberg para poder visitar o castelo onde fica essa Virgem de Ferro. E o casal acha esse ímpeto dele de visitar esse lugar meio mórbido. Mas como eles querem reavivar a sua lua de mel, eles resolvem se juntar a esse americano e visitar então esse bendito desse lugar e conhecer essa Virgem de Ferro lá em Nuremberg. Eles chegam lá e começam a passear pela região e tudo mais, até que eles chegam num lugar que eu não sei descrever ao certo como que é. Mas é um tipo de muralha que faz um poço para dentro. E é muro de todos os lados e faz um poço para dentro. Eles estão lá, né, visitando e olhando esse poço. De repente, esse americano vê lá embaixo uma mãe gato. Uma gatinha preta, mãe, com um filhotinho gato preto também. Ele fica olhando para eles e tudo mais e resolve fazer uma brincadeira muito besta, de mau gosto. Ele resolve então assustar esses gatos. E ele fala: eu vou pegar uma pedra, uma rocha aqui de cima e vou jogar lá embaixo para poder assustar esses gatos. Eles não vão nem saber de onde que veio. Eu quero ver a reação deles ao susto que eles vão levar. E o que acontece? O americano idiota cata a pedra e joga lá embaixo. Só que ele não contava com duas coisas. Uma, a altitude do muro até o chão, lá no fundo do poço, era bastante. E outra, o poço ele era convexo no fundo, que dava meio que aquela impressão de o muro fazer assim para trás. Então, de acordo com os cálculos dele, ele não ia acertar no gatinho. Mas ele não contava com isso e aconteceu que ele acertou bem cheio na cabecinha do filhote gato. Foi cérebro, tripa, osso, sangue para tudo quanto é lado. Foi uma nojeira, uma coisa horrenda. Na mesma hora, a mãe gato olha para cima. Ela fica desesperada e ela olha para cima e o olho verde dela, brilhante, encara os olhos do americano. E ele sente ali no ar um ódio tremendo emanando daquela gata. E a gata fica louca. A gata começa a escalar o muro, começa a tentar subir o muro, só que como o muro é muito alto e tem essa convexidade, ela sempre cai. Tem uma certa hora que ela até escalando o muro, ela meio que cai em cima do corpo do filhote gato. Então ela fica toda suja de sangue, de cérebro, de tripa, de nojeira do filhote dela. E ela fica possessa, essa gata. E o americano sai de lá junto com esse casal de nossos protagonistas, né, os britânicos, e a mulher, a esposa, tá chorosa, tá horrorizada com aquilo que aconteceu.
E o marido tá lá consolando ela, né? Não, vamos sair daqui, que não sei o quê. E a esposa meio que fala pro americano: você tem que tomar cuidado com essa gata, você tá vendo que ela não tá bem, essa gata vai ser perigosa pra você. Aí você percebe uma faceta do americano que, quando ele estava nos Estados Unidos, ele era bastante aventureiro. Ele se meteu em diversas aventuras no Velho Oeste mesmo, inclusive com uma índia, que é a tal índia, a tal selvagem que dá título ao conto. Que essa índia também ficou possessa com ele e que perseguiu ele por muito e muito, muito tempo. E ela, por muitos anos, perseguiu ele em busca de vingança por uma coisa que ele fez lá. E ele meio que associa essa selvagem, essa índia, com a gata lá embaixo. E ele fala: se eu derrotei um ser humano índio, e ele fala, um índio nojento, horrendo, animalesco, como aquela lá dos Estados Unidos, eu posso com qualquer gato que tá me olhando feio. Aí pra vocês verem. E eles vão embora então, e a gata fica olhando para eles, procurando uma saída daquele poço para poder ir atrás. Você percebe que a gata tá com sede de sangue ali, sangue nos olhos. E eles vão então para o bendito castelo de Nuremberg para poder conhecer então a tal Virgem de Ferro. E esse americano, muito sagaz, muito cheio de si, muito sabe, idiota mesmo, resolve que quer entrar dentro da Virgem de Ferro. Ele quer ver por dentro como é que é. Ele quer sentir no corpo dele o que os torturados sentiam quando estava dentro da Virgem de Ferro. E a única coisa que mantém a porta super pesada da Virgem de Ferro aberta é uma corda bem grossa que, por um acaso, o guia do castelo tá ali para poder mostrar, e eles meio que molham a mão do homem e fala: segura essa corda aí para mim que eu quero ver como é que é por dentro. Eu paro de contar a história por aqui. Vocês já devem imaginar, é um conto que vai e dá num caminho, num final clichê, num final previsível. Mas mesmo assim, gente, o que conta aqui não é o seu final, mas é o seu caminho, o seu desenvolvimento. E você percebe, deixa eu dar uma olhada aqui, mas se eu não me engano é um conto bem curtinho do Bram Stoker. Ele tem umas 15 páginas nessa edição aqui. É um conto bem rápido de ler, é um conto bem curto. E é um conto que, é como eu disse, o que vale aqui não é o seu final. Que o final a gente já meio que espera o que vai acontecer. Mas é o modo como Bram Stoker escreve. O cara, ele escrevia de uma forma tão gostosa de ler. Era uma literatura assim bem simples. Uma literatura bem dinâmica. É até surpreendente, né? Porque literatura clássica em si, a gente sabe que tem uma narrativa mais pesada, uma narrativa mais truncada, uma narrativa mais difícil, né? Que demanda muita concentração do leitor. O Bram Stoker não tem isso. O Bram Stoker parece que ele é um autor contemporâneo no seu modo de fazer a narrativa. Porque a narrativa dele é bem tranquila, bem livre de percalços, bem fluida, bem reta mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ela não é fraca, ela não é pobre. É uma narrativa rica, porque o autor desenvolve bem os personagens, mesmo num conto curto. Ele desenvolve bem a ambientação e o clima. Gente, é um clima de suspense do começo ao fim. Aquela tensão em cima daquela gata e do que ela vai fazer e como que ela vai se vingar desse americano idiota aqui. E esse americano sempre desfazendo de tudo, se achando bonzão, porque ele era um aventureiro de primeira lá nos Estados Unidos, que não sei o que, não sei o que. E o final, que a gente já espera, mas que, nossa, gente, é um final assim, sabe? Para um conto clássico, é um final bem surpreendente, viu? Porque a gente sabe que a literatura clássica, como um todo, ela é bem púdica, né? É uma literatura bem conservadora, uma literatura bem, assim, como que eu posso me expressar melhor? É uma literatura que procura ser o máximo possível sugestiva e o mínimo possível explícita. Mas aqui a gente tem uma coisa totalmente diferente. Aqui a gente tem uma coisa bem única. Resumindo, é um baita conto, é um conto muito legal, é um conto que mostra uma faceta diferente da história de terror, porque a gente vai ter aqui não uma história de terror sobrenatural, mas é uma história de terror que mostra um lado selvagem, animalesco
e perigoso dos animais em si, ainda mais do animal doméstico, né, que é o gato, né? E o gato, ele é uma figura carimbada de história de terror, né? A gente tem gato em tudo quanto é canto. Eu posso citar de cabeça aqui dois: o Gato Preto, do Edgar Allan Poe, e Os Gatos de Uttar, do H.P. Lovecraft. Olha pra vocês verem, dois baita conto espetacular envolvendo gatos. E a gente tem mais um aqui pro hall dos gatos, né? Que é A Índia ou A Selvagem, do Bram Stoker. Então fica a dica aí, gente. Então, meu povo, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu tô postando vídeos, dois vídeos por dia agora. De manhã mais cedo, de manhã não, às 6 horas da tarde, eu tô escutando um filme de terror. Eu tô tentando postar filme de terror raro, antigo, difícil de encontrar, aqueles filmes assim que é a minha cara, que é a cara do pessoal que acompanha aqui o canal, mas que infelizmente não tem edição disponível aqui no Brasil, que é filme difícil de encontrar, filme raro, filme antigão, filme muito bom e que o povo não conhece. Então, todo dia, durante essa semana, a última semana do mês do Halloween, eu vou postar um filme de terror às 6 horas da tarde. E costumeiramente às 11h45 da noite o vídeo do dia, que vai ser alguma resenha de algum conto que a gente está lendo aqui para esse mês do Halloween. Então fiquem de olho aí. Esse de hoje vocês perceberam que saiu um pouquinho mais tarde, né? Porque eu tive uns percalços aí, uns probleminha, mas eu consegui sortar o vídeo. Então, se não sair o vídeo às 11h45, pode aguardar que vai sair mais cedo ou mais tarde, mas vai sair. Então fica a dica aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo amanhã. Tchau, tchau.